Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Estamos aqui? Eu queria te convidar para juntos cultuarmos a Deus, nessa manhã gloriosa que o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Vivemos tantas coisas durante toda essa semana, não é verdade? E sabemos também que o Senhor esteve conosco em todo o tempo, nos conduzindo, nos alicerçando para desbravarmos. E chegamos aqui nesse domingo, onde nós damos graças a Ele e dizemos: bom dia, Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio. Aleluia. Você pode erguer suas mãos nesse momento? Hoje nós vamos começar diferente, amém? Vamos começar diferente porque o nosso Deus, Ele opera nos detalhes da nossa vida. Então vamos orar, vamos entregar o nosso coração, vamos nos adentrar nessa presença gloriosa, essa presença que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja todos os dias, não é mesmo? No momento em que as circunstâncias tentam dizer para nós: você não vai conseguir, você não vai avançar, aí essa presença vem, essa presença gloriosa vem e diz: você vai conseguir sim, você vai avançar sim, porque eu sou contigo. Aleluia! E todos aqueles que creem nisso, crê nessa verdade, erga as suas mãos e comece a adorar a Ele em oração. Comece a clamar esse nome, nome que está acima de todo nome, nome ao qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só Ele é Senhor. Aleluia, amado Deus e Pai. Nós erguemos as nossas mãos em sinal de rendição a Ti, porque sabemos que Tu és o único em nossas vidas, Tu és aquele que opera em nós e através de nós. Paizinho querido, chamamos a Tua presença soberana nesta manhã para receber, ó Deus, aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa adoração. Através dos louvores que vão ser entoados, através da ministração cantada e falada. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida nesta manhã para Te adorar, porque tudo que eu preciso procede de Ti, e muitas das vezes até o entusiasmo, o desejo, Senhor, parte de Ti, porque Tu és aquele ao qual derrama sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, a unção, o vigor, a vida, e eu tomo posse juntamente com os meus irmãos, Senhor, de toda a vida que procede, que emana da eternidade. Eu tomo posse, nós tomamos posse nessa manhã, Pai. Visita corações aqui, não porque o Senhor não sabe, Tu, aleluia, pelo contrário, sabe de todas as coisas. Tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Tu sabe quando vai bem, Tu sabe também quando nós estamos meio entristecidos, ó Deus. Que esses corações que porventura se encontram nesse estado nesta manhã venham ser fortalecidos por Ti, Senhor. Venham sair daqui alegres na certeza da sua salvação, na certeza o qual a sua fé vai ser fortalecida também aqui nesta manhã, Pai. Deus querido, queremos colocar também aquele que vai trazer a mensagem, a palavra viva, o pão que desce do céu sobre as nossas vidas toda manhã, que é a Tua palavra. Que ela atue com eficácia, que nós nessa manhã venhamos dar lugar para que a Tua palavra atue com poder em nós, Senhor. Atue com graça em nós, Senhor, nos certificando de todo o favor imerecido que o Senhor já dispensou sobre nossas vidas, ó Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor escolheu nos abençoar. Aleluia, e nos agraciar com toda sorte de bênção, Senhor. E por isso nós Te adoramos nessa manhã. Pai, o irmão que está operando o som, a irmã que está operando a mídia, Deus, o obreiro que vai estar na porta,
Deus querido, Deus santo, os intercessores da tua casa, todo o corpo, Senhor, nós em unidade apresentamos a ti. Pai, os músicos da tua casa, como já foi dito aqui, Senhor, tu conheces a necessidade da tua igreja, Pai. E nós entregamos a ti o ministério de louvor. Entregamos a ti aquele que o Senhor já está preparando com excelência para se juntar a nós, para se colocar a postos, Senhor, para te servir, para fazer o seu ide, para ser ministros da tua casa. Porque nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito, é bom e agradável. E eu creio que o Senhor está preparando o melhor, está preparando o excelente, Senhor. Porque a obra é tua, não é nossa, Deus. Deus, fica à vontade em nosso meio. Toma o primeiro lugar. O trono é teu. Seja adorado, seja exaltado, Senhor. Nos ensina nessa manhã, Pai, a perseverarmos em ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E todo aquele que crê, aplauda Ele. Todo aquele que já foi fortalecido nesta manhã, erga a sua voz e comece a glorificar a Ele, amém? E eu queria te convidar para fazer essa breve leitura que está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11 somente. Nós vamos ver Paulo aqui dentro dessa carta tratando de vários assuntos. E assuntos dentre esses aqui, ó. Muitas das vezes a gente ouve pessoas falar, né? Porque erradamente essa palavra é usada nos púlpitos, infelizmente, né? A palavra exortação, muitas das vezes, ela tem por significado de pessoas que às vezes não entendem sobre isso, de que é uma palavra dura, de que é uma palavra salgada, de que é algo que vai, aleluia, bater ali na cabeça do crente de modo violento. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que não é isso. A palavra exortação, ela significa encorajar, ajudar, ensinar, aconselhar, fortalecer, animar. E essa autoridade Deus também dispensou sobre a vida, aleluia, dos crentes, para que a gente viesse a ser agente de encorajamento, Marlene. Agente de fortalecimento para a vida dos outros. Aleluia. E a gente vai ler assim, ó. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Amém? E que a gente venha tomar posse dessa virtude que vem do céu. Que a gente venha tomar esse lugar daquele que vai exortar, daquele que vai animar. Marcelo, pode contar comigo. Marcelo, seja encorajado nessa manhã pelo Espírito Santo. Vandréia, seja encorajada. Eu estou aqui para te edificar também, através da palavra de Deus. Bete, toma posse da tua vitória. Seja fortalecida nessa manhã. Alexandre, que Deus venha te capacitar mais e mais, para você fazer o ID. Aleluia, para você evangelizar. Mateus, seja fortalecido nessa manhã. Rose, Valnei, aleluia, Vilma, Ruth, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Sejamos agentes de encorajamento. Dentre tantos assuntos que Paulo tratou aqui, ele também estimulou a igreja a dar aquela ajuda mutuamente. Troque, compartilhe. Uma vez eu assistindo um pregador, e esse pregador dando um testemunho de algo que aconteceu com ele, onde ele dizia que alguém chegou até ele e falou assim: poxa, comprei um bem, eu queria que você consagrasse esse bem ao Senhor. E ele falou: tem certeza que você quer consagrar isso ao Senhor, Jesus? Tem certeza que você quer que eu faça isso? Aí a pessoa ficou meio assim, né? Sem entender. Aí ele disse: sabe por quê? Porque Jesus, ele é meio estranho. Você lembra da passagem da multiplicação? O jovenzinho chegou lá com aquele cesto, com pouquinhos componentes, e entregou a Jesus. E Jesus ergueu aos céus, aleluia, consagrou ao Senhor
e depois repartiu. Jesus, ele tem essa mania de repartir, de dividir, de compartilhar. E ele ensina isso para mim e para você. Não retém aquilo que Deus já tem derramado sobre a sua vida, querido. Aleluia, porque a essência do propósito é de alcançar vidas, é de edificar, é de animar. Aleluia, é de encorajar. E nós fomos ensinados por Jesus para fazer isso, amém? Aplauda Ele, querido, nessa manhã. Que toda a honra, toda a glória sejam dados a Ele, querido. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora nós vamos fazer a oração intercessória e colocar a igreja do Senhor no seu altar. Colocar as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque estamos aqui em mais uma manhã na tua santa e doce presença, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado neste lugar, meu Deus. Muito obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Nós queremos colocar nas tuas mãos, de uma forma toda especial, a vida do anjo desta igreja, Deus, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem honrado, Deus. Visita agora, Senhor, o lar, Senhor, do reverendo Roberto Barnabé, Deus. Nós queremos colocar a sua vida mais uma vez no seu altar, Deus. Confiante, Senhor, que o Senhor tem cuidado dele, com todo zelo, com todo carinho, que o Senhor tem visitado aquela casa, toda a sua família, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida do teu anjo. Colocamos, Senhor, toda a tua igreja no teu altar, Deus. Desde, Senhor, os membros da portaria, até os membros que vêm até este altar, Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Nós sabemos, Deus, que se estamos aqui de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família. E entendemos que é onde colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos honrado, tem cuidado de nós. Então, Senhor, é em atitude de muita gratidão que nós te louvamos, que nós engrandecemos o teu nome, confiantes que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, que tem nos sustentado, Deus, e não será diferente na manhã de hoje, no dia de hoje, no decorrer da semana que se inicia, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós, sabemos, Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas na tua igreja, no meio do teu povo, Deus, e que nós possamos estar atentos, Deus, para reconhecer que estamos aqui, porque servimos ao único Deus que tem nos sustentado, e por isso nós permanecemos de pé. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, por cada vida, Deus, por cada vida que tem se mantido no teu altar, por cada vida que tem sobrevivido sobre o teu sustento. E nós te louvamos, Deus. Nós somos teus filhos. Tu és o nosso paizinho querido. E é por isso que confiamos em ti e colocamos tudo no teu altar. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é fiel para conosco. Amém? Nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu queria que colocasse, por favor, Provérbios 22, versículo 9. Antes de ler esse texto, existe uma passagem da palavra do Senhor que é já sempre lida, que todos nós conhecemos, de Malaquias, capítulo 3, verso de número 10. Diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E às vezes nós questionamos ofertar, dizimar, às vezes não conseguimos romper nessa área, porque colocamos sempre algumas questões pessoais nossas na frente, às vezes contas excessivas, às vezes o pouco que você ganha,
Mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão linda. Fala sobre a gente ser fiel no pouco e sobre o muito o Senhor nos coloca. Fala que o Senhor olhou para a oferta da viúva, que era pouco. Mas a Bíblia diz que ela deu tudo dela, ou seja, ela deu o melhor. E esse texto que eu quero ler agora, tudo depende, irmãos, de como nós vemos o reino de Deus. De como nós enxergamos a palavra de Deus para a nossa vida. Provérbios 22, 9 diz assim: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Quando o Senhor fala em Malaquias de trazer para que não falte o mantimento na casa dele, quando você traz o dízimo e a oferta, é para justamente quando tem alguém necessitado, a casa do Senhor ter condição financeira de comprar o alimento para sustentar aquele que está passando por necessidade. A gente sabe que toda necessidade, ela tem um tempo de começar e um tempo de finalizar. Mas como nós vamos olhar para a necessidade do nosso irmão, para a necessidade do outro? Por isso que você precisa ver com bons olhos o dízimo e a oferta, para que você seja abençoado. Para que o Senhor possa olhar para você e eu preciso derramar das minhas bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, porque ela tem compartilhado do pão. Ela tem compartilhado daquilo que ela tem de melhor, daquilo que ele tem de melhor, para dar e sustentar aquele que nada tem. Então eu queria que você se colocasse de pé nessa hora, que nós vamos orar ao Senhor, entregando ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa vida financeira e tudo aquilo que diz respeito à nossa renda. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pelo pão de cada dia, porque tu tens sustentado o teu povo, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que temos muitas notícias de crise, de coisas elevando no mercado, Pai, e o salário se eleva tão pouco, Deus, de muitos. Mas, Senhor, tu és bom. Tu não deixa o teu filho e a tua filha perecer, porque a tua palavra garante isso, Senhor. A tua palavra nos garante que podemos fazer prova do Senhor nisto. O que é esse nisto? É fazer prova do Senhor mediante os nossos atos, as nossas atitudes de bondade para com a tua ordenança, para com a tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu não tem deixado faltar a roupa, o sapato, o pão de cada dia. Obrigado porque temos um teto para morar. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens suprido cada uma das necessidades. E até mesmo quando, Deus, falta a finança, tu coloca compaixão no coração daqueles que são os nossos credores e tem misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, mas queremos te pedir, toma o olhar de cada um de nós como igreja nessa manhã. Que o nosso olhar seja bom, como o Senhor é bom, como a tua essência é bondade, benignidade, Senhor. Coloque em nós a bondade que está em ti, Pai, para que possamos ser abençoados e compartilhar do nosso melhor, Senhor. Para que o pobre, aquele que precisa, aquele que tem necessidade, Senhor, Pai, possa ser suprido na sua finança. Deus, em nome de Jesus, abençoe o dízimo e oferta que há de entrar na casa do tesouro nesta manhã. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, tanto na tua casa, quanto na vida e na casa daquele que necessita e daquele que já tem, Senhor, ofertado e dizimado, em honra ao teu nome, Senhor. Que tu venha prosperar sobremaneira e que aquele que ainda não conseguiu romper, Senhor, tu possa nessa manhã, através dessa palavra, arrancar a trave dos olhos, como disse aqui a tua palavra, e a tua bondade entrar sobre ele e sobre ela, Senhor, e ele ser e ela ser muitíssimo abençoado. Nós te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus que podemos estarmos aqui, darmos um bom dia ao Espírito Santo. Você pode declarar isso? Bom dia, Espírito Santo? Amém. Ele se faz presente no nosso meio em cumprimento à palavra e somos felizes por estarmos aqui, louvando e engrandecendo a esse Deus. A igreja pode se assentar. Amados, nós temos algo da parte de Deus nesta manhã, de que é de suma importância para a igreja militante. Ou seja, nós sabemos que nós somos uma igreja militante partindo com um projeto para a igreja triunfante. E o que acontece? Quando uma igreja ela está alicerçada no que diz respeito à oração e à intercessão, essa igreja ela consegue vencer todas as circunstâncias que podem acontecer no decorrer da história. E nós vamos ver isso justamente lá em Atos capítulo 12, nós vamos estar iniciando e colocar a ênfase no versículo 5 do capítulo 12, para que nós possamos entender a importância. E eu quero declarar, amados, que todos aqui já sabem que esta igreja, ela tem uma questão ministerial focado para a intercessão e para a oração. E é por isso que nós temos visto diante dos nossos olhos a resposta do nosso Deus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Nós temos visto com nossos próprios olhos os milagres acontecerem. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha aqui a questão aqui, ó. Mas havia oração incessante, intercessória a Deus por parte da igreja a favor dele. Senhor, muito obrigado pela oração aqui feita, Pai, eu recebo toda a palavra, Pai, toda a gratidão da igreja, e Senhor, nesse momento, Tu já conheces, Pai, a minha oração, Pai, que não oro somente por mim, mas por toda a igreja, Pai, que nós venhamos diminuirmos, para que Tu possas crescer. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amados, aqui nós temos uma história de que nós vemos Pedro sendo aprisionado. Ali a palavra foi guardado, uma questão de que nós não desejaríamos para nenhum de nós sermos guardados dessa forma a qual a Bíblia está expressando como aconteceu com Pedro. Mas eu quero, antes de ater a exposição de Atos capítulo 12, voltar um pouquinho atrás e observar que no capítulo 9, nós observamos ali a cura de um homem chamado Enéas, não é Enéas porque não tem um acento, Enéas, que ele era paralítico há 8 anos. E nesse capítulo 9, nós vemos que Pedro, ele foi até ele, e ali aquele homem recebeu a cura. E o interessante é de que todos dali de Lida também reconheceram o Senhor como aquele que cura e que salva, pela atitude de Pedro. E o que nós podemos começar a trazer para o nosso contexto de vida é que esta atitude também tem que ser tomada por mim e por você. E o que acontece? Um pouquinho mais adiante, nós vemos uma mulher também, ela veio à morte, ou seja, Dorcas, ela veio à morte e Pedro foi chamado para que ali estivesse. E olha que interessante, amados, nós estamos falando de algo que foi fato. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E Lucas, ele era um doutor, então ele tinha todo o gabarito e todo o conhecimento para escrever o que ele escrevia. Então ela estava realmente morta. Mas Pedro foi lá e esta mulher ressuscitou. A Bíblia diz de que ela era uma discípula de Deus, e de que os discípulos chegaram até Pedro e chamou para que ele fosse até lá. E essa mulher veio e passou a ter vida. Escuta o que o Espírito Santo quer lhe dizer esta manhã. Quando Deus tiver que lhe usar, Ele vai lhe usar. E por mais que aquilo que esteja morto, se tiver que ter vida, vai passar a ter vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E amados, a gente vê aqui no capítulo 10, Pedro também tendo uma ação de que fala a respeito de Cornélio, um centurião.
de que ele teve uma visão através de um anjo, e de que esse anjo pediu que ele fosse até Pedro. Pedro, quando teve a ressurreição de Dorcas, ele ficou em um lugar, a qual também era um xará dele, que era Simão. Mas olha o que o anjo falou: você vai até Pedro, que tem o sobrenome, vai até Simão, que tem o sobrenome Pedro, e você fale com ele para que ele venha ao seu encontro. E sabe o que esse anjo estava fazendo na vida de Cornélio? Era para dar a salvação a toda a família de Cornélio. Então, amados, o que nós precisamos entender, eu sempre tenho dito isso, o nosso maior propósito, no tempo que Deus tem determinado para nossas vidas aqui nessa terra, é apregoarmos o Evangelho. Então, não se impacte quando alguém chegar até você e pedir com que você vá fazer alguma oração, de que você vá interceder por alguma vida, porque eu não posso confundir o ativismo com a minha questão ministerial. Ativismo é quando eu estou fazendo coisas que não está dentro da minha questão ministerial e eu estou tampando o buraco. Eu acabo fazendo as coisas sem ordem, sem decência. Agora, quando está dentro da minha questão ministerial, o que eu sempre passo para a igreja é pararmos de ficarmos falando que eu já estou cansado. Meus amados, a força não é minha e não é sua, a nossa força ela vem do Senhor. E se nós temos o chamado ministerial, nós temos essa responsabilidade ministerial para ser cumprida, porque a honra e a glória é do Senhor. E amados, eu quero fazer aqui uma exposição do capítulo 12. Nós temos aqui uma tradição de 3 maneiras de pregação, que é a textual, a temática e a expositiva. E tem uma que ainda se aumenta, que é a pseudo-temática. Essa textual, ela vem na questão do texto. A temática você coloca um tema. E a expositiva, para mim, é a melhor concepção de você trazer a palavra do Senhor. Porque você vem expondo a palavra e você vem ministrando dentro daquilo que Deus colocou para nossas vidas. E nessa forma nós iremos aqui fazer essa exposição do capítulo 12. Vamos estar lendo aqui a partir do versículo 1 do capítulo 12 de Atos. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Deixa aí, por favor. Nós estamos vendo aqui, o rei Herodes aqui, não é o mesmo que perseguiu a Jesus, ou seja, não foi aquele mesmo que deu a ordem de matar as crianças, porque esse nome era um nome muito tradicional naquele período, e aqui nós estamos falando de Herodes Agripa I, ele era neto do Herodes o Grande, e nós tínhamos alguns outros Herodes também na história, mas esses 3 Herodes foi que ficou mais em exposição na história. Então aqui nós vemos aqui, o rei Herodes mandou aqui, ó, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O que nós precisamos entender? Nós sempre entendemos de que quando se há uma perseguição sobre a minha vida e sobre a tua vida, é a questão de nós estarmos fazendo justamente aquilo que Deus tem nos ordenado. Ou seja, existe uma ordem para mim e para você que ela precisa ser obedecida. E a partir do momento em que eu cumprir a ordem do Senhor na minha vida, não pense você que não vai haver perseguição. Mas igreja, eu quero ouvir um glória da igreja. Sabe o que acontece? Independente das perseguições que vão acontecer, nós iremos vencer em Cristo Jesus. Amém, igreja? Iremos vencermos. Então aqui, ó, uma perseguição já a alguns da igreja. Pode seguir. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Amados, Tiago foi morto porque Herodes mandou matar Tiago a fio de espada. Ele foi morto. E nós vamos ver um pouco mais adiante de que Pedro não teve o mesmo final que Tiago teve. E não adianta nós nos perguntarmos por que Tiago morreu e por que Pedro não morreu. O que nos importa, amados, é que quando vem essa pergunta para nós, é de entendermos de que o nosso Deus permanece no seu trono de graça. Ele não deixa de ser Deus. Ele tem um propósito. Se Tiago morreu como mártir, porque ele tinha que morrer. Tinha um propósito nisso aí, como tem até hoje. Pode seguir.
vendo ser isto agradável aos judeus, olha só, Tiago morreu e isso agradou aos judeus. Prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então o que acontece? Ali, quando foi tirado a vida de Tiago, os judeus se agradaram com aquilo. E Herodes percebeu que aquilo foi bom e que trazia benefício para ele. Então ele não se conteu em somente tirar a vida de Tiago. Sabe o que nós devemos entender, amados? Enquanto nós estivermos com vida, não pense que o inimigo, o príncipe desse mundo, vai descansar mediante a minha vida e a tua vida. Porque se nós continuarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós devemos fazer, Ele vai continuar insistindo, mas o que nós devemos entender e compreendemos, de que Ele sabe qual é a eternidade dEle, que é a condenação eterna, mas a minha e tua eternidade é vivermos com Cristo eternamente, amada. É vivermos com Cristo eternamente. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Nós estamos falando aqui de 16 soldados, somente para guardar Pedro, para que não deixasse que ele saísse. Vamos lá. Para o guardar e tensionando, ou seja, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, olha só, ele tirou a vida de Tiago e ele queria ter a mesma intenção de apresentar a Pedro diante dos judeus e tirar a vida também de Pedro diante dos judeus. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Igreja, falarmos do poder da oração e da intercessão é uma questão apologética, é uma questão de exercício de fé. Ou eu exerço a minha fé, ou não exerço a minha fé. Ou eu confio, ou eu não confio. Eu sempre digo isso porque muitas vezes, amados, o probleminha é desse tamanhozinho. E nós fazemos uma tempestade no copo d'água. Sem necessidade alguma. Sem necessidade alguma, eu vou repetir. Nós fazemos tempestade em um copo d'água. Irmãos, entendam alguma coisa. Não são probleminhas e nem problemãos que vão nos fazer perder o foco do que é o nosso Deus, do poder e autoridade que Ele tem sobre nossas vidas. Então, o que nós devemos fazer é descansar no Senhor. Essa questão aqui, amados, nós podemos fazer aqui uma alusão no que diz respeito àqueles que estão presos numa condição de força maior, de não terem acesso a eles. E não foi diferente com Pedro. E eu quero lhe dizer mais, quando eu voltei no capítulo 9, no capítulo 10, foi para dizer o que Pedro estava fazendo e por que ele estava sendo perseguido. E ele estava sendo aqui preso injustamente. Injustamente. Então, igreja do Senhor, entenda algo. Quando você for injustiçado por este mundo, não se preocupe, porque Deus permanece no controle. Continue orando, continue intercedendo. Deus tem ouvido as suas orações. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Espera aí. Eu sei que eu estou preso injustamente, eu sei que vou ser apresentado injustamente, eu sei que vão se alegrar injustamente com a minha morte, e eu vou dormir, eu vou ficar tranquilo. Igreja, é isso que nós precisamos entender e aprender, definitivamente aprendermos. Porque que preocupação que vai me fazer com que eu perca o meu sono, com que eu deixe de exercitar o que está em Salmo 4, versículo 8, que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque sou o Senhor, me faz repousar tranquilo. O que vai me fazer perder essa essência, igreja? É porque muitas vezes eu quero, no meu tempo e na minha resposta, da maneira que eu quero. Se o tempo é de Deus, não importa o tempo, o que importa é que a palavra será cumprida na minha e na tua vida. Fizeram tudo isso aqui, ó, acorrentado. Olha só, ele estava com 4 escoltas, 4 soldados em cada escolta, e aqui, ó, acorrentado com 2 cadeias,
e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, ou seja, essa luz que veio justamente no cárcere, aonde Pedro estava. E tocando ele o lado, ou seja, tocou no ombro dele, de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Irmãos, existe uma ordem para mim e para você de Deus. Existe uma ordem de Deus para mim e para você. Irmãos, quando o povo estava lá no deserto, Deus mandou a ordem que houvesse maná. Deus deu ordem que houvesse codornizes, porque Ele sabe qual é a nossa necessidade. Amados, quando Elias passou por uma situação de seca, Deus mandou ele para a beira de um rio, para que pudesse beber daquela água. Ele mandou que os corvos se alimentassem a ele. Meu amado, entenda isso, amada igreja do Senhor, entenda isso. Deus tem uma ordem para mim e para você. Nós não seremos envergonhados. Não seremos envergonhados, porque Deus tem uma ordem em meu e em teu favor. Quem de nós, com olhos humanos, poderíamos olhar para essa situação, se nós estivéssemos nessa situação, e olharmos e falaríamos: eu vou sair daqui, com toda essa segurança que tinha, com toda essa escolta que tinha, e nós sabemos, amados, que qualquer prisioneiro que saísse da prisão, aqueles que estavam na escolta, iria dar a sua vida, por conta daquele que saiu daquela prisão. Mas o Senhor mandou um anjo ali, e nós vemos que a ação não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora, porque o anjo estava lá dentro, tirando ali Pedro daquela situação, porquanto Pedro achou até que era uma visão que ele estava vivendo. E quantas vezes nós estamos vendo Deus agir, e estamos paralisados na visão. A visão se faz necessário, mas eu tenho que ampliar a visão, e entender o poder que Deus tem para fazer sim. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, ou seja, coloca a tua calça, aperta os cintos, coloca as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Olha a eficiência do anjo que Deus mandou. Nós vamos ver um pouquinho antes, a leitura, de que quando Pedro retornou e saiu dessa situação, aqueles que estavam orando e intercedendo por ele, ficaram impactados e não acreditaram. A igreja está entendendo o que o Espírito está falando essa manhã? O que adianta eu orar e ver o milagre e não acreditar? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? A igreja que ora é a igreja que intercede, é aquela igreja que vai ver a cura, é aquela igreja que vai ver a salvação, é aquela igreja que vai ver a reconciliação, é aquela igreja que vai lá para fora e vai trazer aqueles que estão presos lá fora, para serem libertos em nome de Jesus. Mas muitas vezes eu estou vendo e não estou acreditando, e fica a me perguntar: será que é isto mesmo? Vem o resultado e vem falar: oh, não tem mais nada, mas será que é isso mesmo? Por que as interrogações? Se nós oramos, se nós intercedemos, se nós acreditamos, se nós sabemos que temos um Deus que tudo pode, por que não acreditar? E ficamos perguntando: ah, mas será que foi curado mesmo? Será que recebeu a cura mesmo? Como assim? Ou eu creio ou não creio. O qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Ou seja, a função do anjo era tirar. Amados, olha a eficiência do anjo. Dentro do cárcere, acordou Pedro: desperta-te depressa e vem. Vem.
Igreja, discernimento é isso, é entender o chamado de Deus. Olha, porque olha, gente, a gente tem que parar, a igreja tem que parar com isso. O Senhor vem, nos chama e a gente fica, será que é? Será que é? Será que é? Não é será que é? Senhor, eis-me aqui! Ei, eis-me aqui, Senhor! Usa-me segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E ficamos dando passos para trás, por conta a igreja não é aquela que retrocede, mas é aquela que prossegue para o alvo. E aqui nós vemos, olha, que o anjo tirou Pedro pelas 4 escoltas, passou pela entrada, pelo portão, o portão se abriu automaticamente e ele saiu. A função do anjo, a qual o Senhor deu ordem, estava finalizada ali. Porquanto Pedro reconheceu de que era o próprio Senhor que tinha enviado aquele anjo. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Eu tenho vivido o milagre. Eu sei que você tem vivido o milagre. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Nós temos vivido o milagre, amados. Eu vou falar para vocês porque a oportunidade me é dada nesse momento. Nós estávamos com um vizinho de que nós estávamos perguntando a Deus por que veio morar justamente aqui em frente. O homem que ameaçava as vidas literalmente com morte, puxava a arma. O homem que já esteve dentro do cárcere porque tinha que estar dentro do cárcere. E afrontava literalmente em frente à minha casa. Afrontou a minha família, me afrontou os vizinhos de uma rua tão pequena sem saída. Sabe o que nós permanecemos fazendo? Orando e intercedendo ao Senhor. Esse homem já não está mais lá em frente. E amados, a casa que estava vivendo numa tribulação, já se torna diferente. Você já olha, já tem um aspecto diferente. Eu falei isso para minha esposa, falei isso para minha filha. A casa passou a ter planta, passou a ter flor, passou a ter vida. Porque havia ali algo impedindo a ação de Deus. Em nenhum momento nós oramos para que aquele homem fosse morto e tivesse a sua vida numa condenação eterna, não. É orar para que ele reconhecesse o poder e a autoridade de Deus. E assim Deus o fez. E amados, eu falo que isso é pequeno demais para o poder do nosso Deus. Então, não depende, ou seja, independente do problema que você esteja passando, o nosso Deus, ele é maior do que todos eles. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha aqui, quem que estava orando por Pedro quando ele estava na prisão? A igreja. Quem estava intercedendo por Pedro quando ele estava na prisão? Eles já estavam entendendo de que Pedro iria passar pela mesma situação de Tiago, mas eles estavam crendo, acreditando, intercedendo e orando. Era esse o foco da igreja. Onde, quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. É essa questão que eu estou chamando a atenção para a igreja. Oramos, intercedemos e Deus opera. E quando o milagre chega, nós nem abrimos a porta e saímos correndo. Porque foi isso que aconteceu. Quando Pedro bateu ali no pórtico da porta, ele bateu na entrada, no caso, quando ela ouviu a voz de Pedro e reconheceu a voz de Pedro, amados, Rod, ela nem abriu a porta para Pedro. Ela saiu correndo para avisar aqueles que estavam orando por ele. Ou seja, o que ela deveria fazer? Entra, Pedro, abraçar Pedro, vamos lá, estamos orando por você. Mas não, ela saiu correndo e deixou Pedro lá de fora. E sabe o que acontece, igreja? Quando você anuncia o milagre que Deus fez na tua vida, muitos irão ficar impactados e não irão acreditar.
Porque sabe o que aconteceu quando Rod chegou ali, e com aqueles que estavam reunidos, a igreja reunida, e falou: eis que Pedro está à porta e bate. Eles falaram: você está louca. Muitas vezes você vai ser chamado de louco, porque você está falando aquilo que Deus já fez. Mas não fique impactado com isso, e não desanime com isso, mas se alegre com isso. E sabe o que eles falaram? É o anjo dele. Essa crença que existia naquele período que eles criam, é por isso que as pessoas falam: o teu anjo da guarda. O nosso Deus é que tem nos guardado, tem guardado cada um de vocês. É o nosso Deus que tem guardado a igreja e o povo dele. E ali, amados, quando eles foram realmente, eles ficaram em êxtase. Ou seja, ainda não acreditando, mas ali estava realmente Pedro. Por causa de quê? Da oração e da intercessão. Em que você tem orado? Qual o propósito da sua oração? Qual tem sido o propósito da sua intercessão? Quantos já estão aqui, em virtude da oração que você fez, dos joelhos que você dobrou e da intercessão feita? E quantos que aqui estarão, eu posso ouvir um glória a Deus da igreja, através da sua oração e da sua intercessão? Porque nós precisamos crermos, nós precisamos confiarmos. Agora não sinta-se impactado quando o milagre chegar, não, mas louve e agradeça ao Senhor, porque ele vai acontecer. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Ele vai acontecer, porque existe uma profecia do Senhor para a sua vida. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Somente pela voz ela reconheceu de que era Pedro. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Ou seja, a bênção continuou batendo na porta, querendo dizer: eu não vou embora porque eu sou a resposta da oração que vocês estão fazendo. Pedro não foi embora, mas continuou batendo. Eu só quero que abra a porta. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago. Olha, esse Tiago aqui já não é mais aquele que foi morto à espada, mas era Tiago, meio-irmão de Jesus. Ou seja, e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Tem pessoas que se incomodam até com isso, né? Quando a gente passa uma exposição, a gente explica aquilo que é de fato, porque nós podemos dizer: mas se Tiago foi morto, como é que ele mandou ir até Tiago? Ele já sabia que Tiago havia sido morto, mas é outro Tiago. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido. Meus amados, o milagre que está na tua vida e que vai chegar na tua vida vai causar um alvoroço naqueles que se levantaram contra você. É a questão de que todo joelho se dobrará e que toda língua reconhecerá que só há um Senhor, através da sua vida. Eles vão ficar alvoroçados. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas ao inquérito, aquilo que eu falei, por exemplo, eles deixaram porque não tinha como. Porque a ação que Deus havia dado ao anjo é que tirasse Pedro da prisão. E aquilo não tinha como não acontecer. E aconteceu. E ali Herodes chamou e colocou um inquérito para eles, ou seja, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava
é voz de um Deus com D minúsculo e não de homem. Eu não vejo Pedro, nenhum momento, trazendo a honra e a glória para ele, dizendo: Dorcas ressuscitou por causa de mim, Enéas foi curado por causa de mim, a casa de Cornélio foi salva por causa de mim, alguns gentios reconheceram Deus por causa de mim. Em nenhum momento eu vejo Pedro falar isso e chamar aquilo para mim, mas é o Senhor, a honra e a glória é dele, a glória e majestade é dele, a ele o louvor, a honra. Aqui Herodes, depois de ter passado por tudo isso, volta aí um pouquinho. Não, aí. O que o povo estava falando? É a voz de um Deus e não de homem. Em nenhum momento ele reconheceu que tudo aquilo que havia sido executado foi Deus que havia feito. Ele poderia muito bem ter falado, ter aproveitado aquela oportunidade. Não, eu não sou nenhum Deus. Porque nós iremos ver isso, no que Pedro chama essa atenção, quando Cornélio estava esperando ele chegar na casa dele, quando o anjo foi e falou com Cornélio: vai até ele, chama lá Simão, com o sobrenome Pedro, e traz ele para a tua casa. E quando Pedro chegou ali, o que Cornélio fez? Se curvou diante dele, se prostrou diante de Pedro. Pedro falou assim: epa, peraí, levanta, porque eu sou um homem igual a ti. Então, igreja, vamos parar com esse negócio de ficar trazendo honra para o nosso eu. A honra é de Deus, a glória é dele, o louvor é dele. Ele falou: levanta, eu sou um homem igual a ti. E aqui, ó, pode seguir agora. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado quem? Glória a Deus. Olha a oportunidade que ele teve de reconhecer a Deus, dar a glória a Deus, chamar aquele povo e mostrar: ei, existe um Deus que se preocupa comigo e com a sua vida. Olha só, e comido de vermes, expirou. Vamos lá, qual é a preocupação que eu tenho tido? Eu não vou falar de inimigo, mas eu vou falar daqueles que têm se levantado contra mim e contra a sua vida. Você quer sair daqui confiante e exercendo a sua fé? Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus tem a última palavra. Ele é que é o juiz. Igreja, eu quero terminar deixando para a igreja de que tudo que nós precisamos, o Senhor irá prover. Em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, nós vemos que na meia-noite houve um terremoto em favor de Paulo. Olha que coisa interessante. A Bíblia está falando de um terremoto, a ponto de quebrar todas as cadeias, todas as algemas e libertar a Paulo. O que eu quero aprender com isso? E o que eu preciso aprender com isso? Não importa o impacto do terremoto. O que importa é que ele vai vir em meu e em teu favor. Nós podemos observar que houve em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, as duas colunas, a de nuvem e a de fogo, conforme a necessidade. Eu quero parar por aqui. Eu poderia ir muito mais adiante e trazer muitas questões de que o povo teve uma necessidade e que o Senhor supriu a necessidade. E hoje é diferente? Não é diferente. A tua necessidade, o Senhor está suprindo.
o Senhor tem provido e continuar provendo. Versículo 5 de Atos, capítulo 12. Versículo 5 de Atos, capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nós temos aqui às terças e quinta-feira o Ministério de Jejum e Oração. Estão aqueles que podem, a partir das 8 horas da manhã, sabemos que é dia comum de trabalho, mas o que eu quero dizer com isso, não importa a quantidade de servos que aqui estão, o que importa é que as orações tenham sido ouvidas. Essa igreja tem orado incessantemente. Entenda o que eu vou falar. Uma igreja que não ora, uma igreja que não ora e que não intercede já é uma igreja falida, porque ela não está no propósito de Deus. Faltam 10 minutos para as 10 horas. Salmo 91, de versículos de 1 a 7. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, ou seja, você que descansa na sombra do Onipotente, sobre as suas asas, você diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Você pode glorificar ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor, Ele é o Deus em quem nós confiamos. Não importa o que irão preparar contra nós, o que importa é que nós sairemos intactos, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pode seguir. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Igreja, ou confio ou não confio. Deus permanece no controle. Ele me chamou, Ele te chamou, Ele está me capacitando e te capacitando. Então aproveite o tempo que você tem tido de vida e apregoe o Evangelho do Senhor. Pregue, não importa o que vai acontecer contra a sua vida, porque o Senhor permanecerá à sua frente e nos honrando, mesmo não sendo merecedores. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Quero convidar o ministério que esteja aqui à frente, conduza a igreja. Ministério de Louvor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aberta, pela Tua palavra lida, palavra que é do Senhor, que é o alimento, que é o direcionamento, que é aquilo que nos conduz para vivermos uma vida reta. E, Senhor, reforçamos um pouco mais esta manhã, Senhor, a questão de exercitarmos a nossa fé. Pai, de confiarmos em Ti verdadeiramente, independentemente daquilo que esteja aprontando contra nossas vidas. Porque, Senhor, o Senhor não abandona os seus.
O Senhor tem ouvido as orações e o clamor da sua igreja. E aqui estamos, Pai, confiante na tua promessa. E, Senhor, a tua igreja, especificamente a primeira igreja Nazareno em Olinda, tem vivido esses milagres, Senhor. Essa igreja especificamente tem vivido esses milagres, ó Pai. E não é tempo de duvidarmos. Não é tempo de não abrirmos a porta quando a bênção chegar, Senhor. É tempo de abrirmos a porta e cearmos com o Senhor. Então, Pai, muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado pelo propósito que tu colocou nessa igreja, Pai. E nós temos o compromisso de cumprir, Senhor, esse propósito. Então, Pai, assim nós te agradecemos, Pai. E saímos daqui decretando a nossa vitória em nome de Jesus, e que toda a igreja possa aplaudir e dizer amém. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Antes de encerrarmos, quero chamar aqui nossa irmã Alcideia e a pastora Silvia, que a pastora Silvia fez aniversário dia 12, né? E a Alcideia faz aniversário hoje. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando pelas irmãs, em nome de Jesus, e logo em seguida estaremos nos dividindo em classe. Para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Deia vai falar algo primeiro. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Nesta manhã eu gostaria de entregar uma lembrança à pastora Silvia, pela passagem do seu aniversário, do Ministério de Honra a quem tem honra, e gostaria de chamar o pastor Edmar para estar orando por ela. Agradecer a Deus por mais um ano de vida, né, pastora? Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, como corpo do Senhor, e nós só temos a agradecer a Deus. Recebe essa lembrança. Prova do... Bom dia, igreja. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo maravilhoso, por podermos acordar vivos, ó Pai, respirando, que sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Então, ó Deus, nesta manhã, nós oramos por todas as pessoas aqui da igreja, dos aniversariantes, em especial a vida da Silvia, a vida da irmã Alcideia, Senhor, que fizeram aniversário, ó Deus. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre a vida delas, ó Deus. Que o Senhor possa derramar, ó Pai, a tua paz sobre a vida delas, ó Deus. Que o Senhor possa derramar a tua prosperidade, ó Deus. Porque a tua prosperidade, ela é diferente do que o mundo pensa ou do que muitos pensam, ó Deus. A tua prosperidade, ó Pai, em primeiro lugar é a tua presença, Pai. Porque quem tem a tua presença, ó Pai, tem tudo. Porque tu é um Deus provedor, ó Pai. Então, que o Senhor possa prover na vida delas, ó Pai, saúde, bênçãos sem medida, alegria, Pai. Que o Senhor possa usá-las tremendamente, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida, ó Senhor, da pastora Silvia, da irmã Alcideia, que o Senhor abençoe tremendamente. Muito obrigado, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos estar dividindo agora em classe, em nome de Jesus, que você possa estar sendo abençoado mais um domingo pela manhã, com a unção do Espírito Santo, porção dobrada em cada mente, dando sabedoria, entendimento, conhecimento do estudo da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, e à noite às 18 horas estaremos retornando, para continuarmos orando e louvando a Deus e com a presença do nosso pastor Roberto. Amém? Em nome de Jesus, porque até aqui...
te chama pelo teu nome, soberano. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe, boa aula.